Olá, então a gente vai iniciar hoje, fazer uma revisão do conteúdo que nós disponibilizamos para nossas avaliações de primeiro bimestre, tá? Vamos ver quais conteúdos foram esses que nós reservamos. Nós vimos, dentre os conteúdos que nós estudamos no primeiro bimestre, nós vimos os deportes, a vocabulário, el voceu e el cuento, que foram 3 assuntos referentes às avaliações de primeiro bimestre. Então, a gente vai relembrar esses conteúdos para nossas avaliações, para nós continuarmos nossas avaliações, ok? Então, a gente continua a gente volta lá no primeiro capítulo, Todos jugando el mundo de los deportes, para a gente voltar no vocabulário los deportes. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela, de acordo com o que está no material de vocês, lá na página 7, página 8, sobre o Los Deportes, tá? O vocabulário do Los Deportes que a gente vai precisar utilizar na nossa avaliação, tá bem? Então, aqui eu tenho os nomes dos esportes: ajedrez, esgrima, kung fu, rugby, belan, artes marciais, esqui, lucha, senderismo, triatlo, atletismo, equitação, montanismo, sumo, waterpolo, automobilismo, futebol, motociclismo, surf, ciclismo, baloncesto, golfe, natação, taekwondo, karatê, balonmano, handball, ginásio, piragüismo, canotaje, tênis de mesa, voleibol, baloncesto, boxeo, halterofilia, que mais? Parapente, tênis, remo, badminton, hockey, pentalon moderno, tiro, beisebol, judô, paraquedismo e tiro em arco. Então, esses são a nomenclatura, o vocabulário dos desportos, tá? E nós temos também os acessórios que se utilizam em algumas práticas desses esportes. Então, nós temos balão, pelota, canilheiras, casco, arco de futebol, raqueta, tobilheira, canastras, botas, garrafa de natação e guantes. São os acessórios referentes a usos que são usados em algumas práticas de esportes, tá? A gente também já viu isso aí lá, já estudamos isso aí lá na nossa aula presencial do primeiro bimestre, ok? Então, só para a gente relembrar. Lá na página 12, a gente tem ele voceu, tá? Ele voceu também é conteúdo referente à nossa avaliação, às nossas avaliações de primeiro bimestre, tá? Então, ele voceu a gente viu alguns exemplos referentes ao uso do pronome vós e do pronome tu. A gente sabe que o pronome pessoal da segunda pessoa, do singular, é tu. Eu, tu, ele, lembra? Então, a gente viu que esse tu, esse segundo pronome pessoal do singular tu, em algumas regiões da América, ele é substituído pelo vós, tá? Então, neste caso específico, a gente utiliza ele voseu. Por quê? Porque ao invés de se utilizar o pronome de segunda pessoa tu, se utiliza o pronome vós, tá? Então, é muito comum esse uso desse pronome na Argentina, no Uruguai e em outras regiões também, mas especificamente na Argentina e Uruguai, tá? Então, é a substituição. Na Espanha, se utiliza a forma tu, ok? A forma do pronome tu, mas com exceção de alguns países latino-americanos, como Argentina e Uruguai, se utiliza muito o vós, tá? Aí nós temos aqui uma tabela do uso desse pronome que substitui o tu, tá? Eu tenho aqui o verbo ser conjugado. Observa que aqui eu tenho duas formas: o verbo ser utilizado na Espanha e o verbo ser conjugado quando se utiliza em países da Hispanoamérica, tá? Então, tu, olha a conjugação do verbo ser de eu sou, tu eres, ok? Aí, quando eu chego na região da América, por exemplo, da América do Sul, como em países como a Argentina, eu não vou usar tu, eu vou usar vós. E se eu utilizo vós, eu vou mudar a conjugação do verbo, tá? Então, não vai ser vós eres, vai ser vós sois,
tá? Então, há essa mudança na conjugação do verbo também, quando se trata da troca desse pronome pessoal aí, tá bem? Ok? Então, a gente tem aqui essa mudança e essa variação de uso do pronome da segunda pessoa do singular, tá? A gente tem aqui outras conjugações que fazem referência ao uso do voseu, tá? Eu tenho aqui, ó, vosotros e vós. Como os llamais, vós, como te llamas? Bebéis algo? Bebéis algo? Partís mañana a Madrid? Partís mañanas a Madrid, é verdade? Partís mañanas a Madrid, é verdade? Então, a gente tem essa mudança aqui também na segunda pessoa do plural, tá? E vosotros, ao uso de vós, há essa mudança, tá? Observa aqui, eu coloquei em destaque aqui, llamais, para vós passa lhamas, bebeis, bebeis, partis, aqui permanece, tá? Porque só tem uma vogal aqui, né, na desinência final da segunda pessoa do plural, vosotros, ok? Então, a formação e o uso do voseu é essa, tá? Essa mudança que ocorre ao uso da segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural e, consequentemente, também há mudanças na conjugação de verbo nessas duas pessoas, nessa segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, ok? Então, a gente chega aqui na página 38, onde a gente tem o gênero discursivo, o gênero textual desta unidade, deste capítulo. O capítulo 38, a gente está no capítulo 2, que é o gênero textual do capítulo, que é como me queda, né? Então, aqui a gente tem o gênero textual el cuento, tá? E aqui eu coloquei algumas características do gênero textual conto. Então, conto é uma narração ficcional curta. Os argumentos utilizados no conto geralmente são bem diretos, bem simples, tá? Existem no conto poucos personagens, poucas variações de tempo e poucas variações de espaço. Por quê? Porque exatamente por se tratar de um gênero textual curto, de uma narrativa curta, tá? A estrutura desse tipo de texto também ela é simples, tá? Ela é curta. Então, eu tenho aqui a introdução, eu tenho a argumentação, eu tenho o corpo do texto, né, desenvolvido a partir da introdução. E nesse corpo do texto eu terei o desenvolvimento do conflito da narrativa, tá? E ao final eu terei o desenlace, né? O desenrolar daquela narrativa, daquele conto, daquele texto, do que está sendo narrado, tá? Então, normalmente, como em outras narrativas, o conflito aqui narrativo ele é solucionado com um clímax, né, da narrativa, o ponto mais alto da narrativa, e sendo comum também neste gênero ao final dele se dar ao final dele um final enigmático, surpresa, chocante, tá? Então é comum também desse gênero textual conto, ok? Então é isso. Então os conteúdos que nós temos referentes para essas avaliações da avaliação do primeiro bimestre são esses 3 conteúdos, tá? Então peço que vocês deem uma olhada lá no material de vocês para poder possam ler, para poder firmar melhor esse conteúdo, tá? Então é isso.